Olá! Esse vídeo vai ensinar o passo a passo da resolução de alguns exercícios de composição centesimal de alimentos. 1. Determinar o valor calórico com os dados abaixo. E aí a questão te dá os valores de umidade, de RMF, de lipídio, proteínas e fibras. E te pede o valor calórico. Lembrando que para o valor calórico a gente precisa saber o peso em gramas de glicídios, então multiplicar por 4 quilocalorias e por 17 quilojoules. Proteínas, também multiplicar por 4 quilocalorias e por 17 quilojoules. E lipídio, que vamos multiplicar por 9 quilocalorias e por 37 quilojoules, e então somar esses valores. Devemos reparar se a amostra utilizada foi seca e integral, para a gente poder acertar na regra de 3. E na hora da proteína, a gente precisa ficar atento à concentração do ácido utilizado. Vamos começar então pela umidade. Primeiro passo, determinar o teor de umidade em amostra integral. Então, a gente vai usar os dados da questão. Peso da cápsula mais amostra integral menos o peso da cápsula nos dá o valor de amostra integral. Temos, então, 5,3940 gramas de amostra integral. Para achar o valor de amostra seca, a gente também vai usar os valores que estão na questão. Peso da cápsula mais amostra seca menos peso da cápsula igual ao peso da amostra seca. A gente encontra 1,6680 gramas de amostra seca. Para encontrar o peso da umidade, a gente vai fazer a amostra integral menos a amostra seca. E então a gente vai ter 3,7260 gramas de umidade. Colocando na regra de 3, a amostra integral, 5,3940 gramas, está para 100%. O valor da umidade, 3,7260 gramas, está para X. A gente encontra, então, 69,08% de umidade na amostra. Para achar o RMF, a conta é um pouco parecida. Primeiro, a gente vai achar o peso do RMF, subtraindo o peso do cadinho mais RMF menos o peso do cadinho. Os números estão na questão. E a gente vai encontrar 0,0118 gramas de RMF. Mas na hora da regra de 3, a gente não vai utilizar 100%. Por quê? Porque a gente não usou a amostra integral nesse procedimento, a gente usou a amostra seca. Se a amostra estava sem umidade, o nosso referencial também tem que estar sem umidade. Então, 100 menos 69,08, que é a nossa umidade, nos dá 30,92%. Na regra de 3, vai ficar o peso da amostra seca, 2,1542 gramas, está para 30,92%. 0,0118 gramas, que é o peso do RMF, está para X. A gente encontra, então, 0,17% de RMF na amostra integral. Agora vamos aos lipídios. A conta também é bem parecida com a do RMF e os dados estão na questão. Balão mais extrato etéreo menos o peso do balão nos dá o peso do extrato etéreo. Que fazendo essa conta, a gente encontra 2,0413 gramas de extrato etéreo. E vamos usar também o peso de 100% menos a porcentagem da umidade, porque a amostra utilizada também foi a seca. Então, a regra de 3 vai ficar o peso da amostra seca, 5,4978 gramas, equivale a 100 menos umidade, 30,92%. O peso de extrato etéreo encontrado, 2,0413 gramas, equivale a X. O nosso X é, então, 11,48% de lipídio na amostra integral. Para a proteína, a gente vai ter duas continhas a mais, porque a primeira conta nos dá o teor de nitrogênio na amostra, e, na verdade, a gente quer o teor de proteína na amostra. Então, a primeira regra de 3 que a gente vai fazer é a seguinte: 1 ml de ácido vezes 0,01 de concentração nos dá 0,00014 gramas de nitrogênio. Então, o ml utilizado nesse procedimento, 5,4 ml vezes a concentração dele, 0,01, vezes o fator de correção, 1,0997, nos dá o nosso teor de nitrogênio, que vai ser 0,0083137 gramas de nitrogênio. É importante, para calcular a proteína, só arredondar os valores no final, porque senão você pode mudar um pouquinho na hora da conta.
Bom, esse valor de nitrogênio a gente vai multiplicar pelo fator de conversão, 6,25. E vamos obter, então, 0,00519606 gramas de proteína na amostra seca. Com esse valor, sim, a gente vai montar a regra de 3 igual a lá do lipídio e do RMF. Então, vai ficar o peso da nossa amostra seca, 0,2472 gramas, está para 100 menos umidade, 30,92%. E a quantidade de proteína que a gente achou está para X. Temos, então, 0,65% de proteína na amostra integral. Para fibras, a conta também é bem parecidinha. Vai ficar peso do cadinho mais NDF menos o peso do cadinho nos dá o peso do NDF, que vai ser 0,0623 gramas de NDF. Como a amostra utilizada foi a seca, o valor que a gente vai utilizar é o 30,92. Vai ficar, então, o peso da amostra dessecada, 0,5428 gramas, está para 30,92%. O peso do NDF, 0,0623, está para X. X é, então, 3,55% de NDF na amostra integral. Agora, vamos achar os glicídios. Bom, os glicídios a gente vai achar por diferença, ou seja, 100, que é o inteiro, menos as frações que a gente já encontrou, umidade, RMF, extrato etéreo, proteína e NDF. Substituindo os valores, a gente vai ter 15,07 gramas de glicídio em 100 gramas de amostra, ou 15,07% de glicídio. A questão pede o valor calórico, por isso a gente precisa ter o peso do glicídio, da proteína e do lipídio, e então multiplicar pelos valores respectivos de quilocaloria e quilojoule. O glicídio vai ficar vezes 4 para quilocaloria, e vai nos dar 60,28 quilocalorias, a proteína 2,6 quilocalorias e o lipídio 103,32 quilocalorias. Somando esses valores, a gente tem 166,2 quilocalorias. Para o quilojoule, a gente vai multiplicar pelos valores de quilojoule. O glicídio por 17, que a gente vai ter 256,19 quilojoules. A proteína também por 17, tendo 11,05 kJ, e o lipídio por 37, tendo 424,76 kJ. Somando esses valores, a gente tem 692 kJ em 100 gramas de amostra. Letra B. Vamos começar pela umidade, que vai ser bem parecidinha com a da letra A. Então, a amostra integral vai ser peso da cápsula mais a amostra integral menos o peso da cápsula, e a gente vai obter 6 gramas. A amostra seca vai ser peso da amostra seca mais cápsula menos o peso da cápsula, e a gente vai ter 4,2301 gramas. A amostra integral menos a amostra seca nos dá o valor de umidade, que é 1,7699. Colocando na regra de 3, a gente tem que a umidade equivale a 29,50% de umidade na amostra. O RMF também a gente já fez na letra A, vai ser peso do cadinho mais RMF menos o peso do cadinho, a gente encontra o peso do RMF. Como a amostra utilizada foi a seca, a gente vai usar 100 menos umidade, que dessa vez é 70,5%, e colocando na regra de 3 e multiplicando o cruzado, a gente vai ter 1,79% de RMF na amostra integral. Lipídio vai ser a mesma coisa, peso do balão mais extrato etéreo menos o peso do balão nos dá o peso do extrato etéreo, 0,1058 gramas. E como a amostra foi seca, vamos usar o 70,5%. Colocando na regra de 3 e multiplicando o cruzado, a gente encontra que X é igual a 2,5% de lipídios na amostra integral. Proteínas. Bom, proteína a gente vai fazer da mesma forma que foi feita na letra A. Primeiro, o teor de nitrogênio, 1 ml com 0,01, temos 0,00014 gramas de nitrogênio. Então, 8,18 ml vezes 0,05, vamos ficar atento à concentração do ácido utilizado, com fator de correção 1,0997, nos dá X,
que é 0,0062968822 gramas de nitrogênio. Lembrando de só arredondar no final da questão. Esse valor a gente multiplica pelo fator de conversão, que é 6,25, nos dando o valor 0,03935551375 gramas de proteína na amostra seca. E então a gente coloca na regra de 3, com o valor utilizado de amostra seca lá em cima, 0,1310 gramas, equivale a 70,5%, porque a amostra foi seca, e o valor de proteína encontrado equivale a X. A gente tem, então, 21,18% de proteína nessa amostra integral. Não temos fibra nessa amostra, mas temos glicídio, e a gente vai fazer por diferença. Mais uma vez, vamos substituir os valores. Na fibra, a gente vai colocar 0, porque a gente não tem, e vamos encontrar 45,03 gramas de glicídio. Para achar o valor calórico, vamos fazer da mesma forma que fizemos para a letra A. Multiplica pelos valores de quilocaloria e pelos valores de quilojoule, somando no final para encontrar o valor total em 100 gramas da amostra. Letra C. Na letra C, ele já nos dá a umidade de 72%, então vamos começar pelo RMF. Mesma forma, peso do cadinho mais RMF menos o peso do cadinho nos dá 0,0159 gramas. Umidade é 72%, então 100 menos umidade, 28%. A amostra utilizada foi seca, então é esse valor que a gente vai utilizar na regra de 3. 1,6574 gramas, que é o peso da amostra, equivale a 28%. O valor encontrado de RMF equivale a X. A gente acha, então, 0,27% de RMF na amostra integral. Lipídios. Da mesma forma, peso do extrato etéreo vai ser peso do balão mais extrato etéreo menos peso do balão, que vai nos dar 0,1187 gramas. 100 menos umidade, 28%. Na regra de 3, a gente vai encontrar que X é igual a 1,41% de lipídios na amostra integral. Proteína. Vamos fazer da mesma forma. Teor de nitrogênio na amostra, 1 ml vezes 0,01 tem 0,00014 gramas de nitrogênio. Então, 11,5 ml vezes 0,01 vezes o fator de correção, 0,9887, nos dá X, que é 0,001591807 gramas de nitrogênio. Lembrando de só arredondar no final. Esse valor a gente multiplica pelo fator de conversão, 6,25, e temos então 0,009948793775 gramas de proteína agora na amostra. Botando na regra de 3, a gente tem que a amostra seca, 1,9972 gramas, equivale a 28%. O valor encontrado de proteína equivale a X. A gente tem, então, 0,14% de proteína na amostra integral. Agora vamos para a fibra da dieta. Bom, essa fibra é um pouquinho diferente da fibra que a gente fez na letra A. Por quê? Porque aqui a gente vai usar a fibra da dieta e não só a fibra insolúvel, como foi na letra A. Lembrando que a fibra da dieta é composta por fibra solúvel, e essa composta por pectinas e protopectinas. As pectinas, dentro delas tem a pectina solúvel, e a fibra insolúvel, que é composta pelo NDF, que tem a celulose, a hemicelulose e lignina. Bom, mas esses valores que estão na questão, eles já estão para 100 gramas de amostra, então a gente só precisa somar os valores corretos. NDF, 0,54910 gramas, protopectina, 1,1694 gramas, e pectina solúvel, 4,98916 gramas. Lembrando que o ADF e a lignina já estão dentro do NDF, então a gente não precisa somar esses dois. Somando os valores que a gente sabe que vão completar a fibra da dieta, a gente obtém 6,70766 gramas de fibra em 100 gramas de amostra.
dando a porcentagem de 6,71% de fibra alimentar na amostra integral. Os glicídios a gente vai fazer também por diferença, e substituindo os valores a gente tem 19,47 gramas de glicídio, ou 19,47% de glicídio em amostra integral. E para achar o valor calórico do glicídio, proteína e lipídio, vamos ter glicídio vezes 4, proteína vezes 4 e lipídio vezes 9. Multiplicando os valores e somando, a gente vai ter 91,13 quilocalorias. E em quilojoule, glicídio por 17, proteína por 17 e lipídio por 37. Somando os valores, a gente tem 390,13 quilojoules. É isso. Resolvemos os exercícios básicos da composição centesimal de alimentos. Obrigada!